Boa tarde, meus queridos ouvintes, espectadores, seguidores do canal Cartório Gustavo Faria Pereira. 11 de setembro de 2021, 20 anos do atentado do dia 11 de setembro e trágico 20 anos passados, como passa muito rápido. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Muitos aqui que estão ouvindo, assistindo esse vídeo, sequer nasceram. Mas hoje vou falar uma coisa que é comum a todos e é inevitável: o óbito. O óbito que extingue a personalidade jurídica da pessoa natural. E, por sua vez, vamos lembrar um pouquinho do Miguel Reale. É fato natural, naquela esfera jurídica, não é ato-fato, é fato jurídico, porque os efeitos jurídicos é um fato natural, no entanto, possui efeitos jurídicos e, obviamente, não decorrem da vontade das partes. Obviamente, terão negócios jurídicos decorrentes do óbito, terão sua eficácia, por exemplo, o testamento, a sucessão, entre outras coisas. Mas vamos delimitar o nosso vídeo hoje sobre os efeitos registrais do óbito. Ok, pessoal? E eu vou falar de forma sucinta, não vou dar um tratado de direito funerário para vocês, até porque vocês estão sábado à noite, quem for assistir esse vídeo. E eu vou falar de forma muito clara e bastante didática, ok? E à luz do Código Civil, do Código de Normas do Estado de Goiás e de legislação pertinente, ok? Principalmente a Lei número 6.015. E onde é que vai ser registrado o óbito? Ele vai ser lavrado pelo oficial de registro civil das pessoas naturais, do lugar do falecimento ou da residência do morto, quando ocorrer em local diverso do seu domicílio, ok? Em vista de atestado médico, firmado por médico, ou por duas pessoas qualificadas que tiveram presenciado ou verificado a morte. A prática se apresenta o quê? O atestado firmado por médico, certo? Considerando a maior difusão atual do sistema de saúde, ok? E antes de proceder ao assento de óbito, quando for pessoa menor de 1 ano, como é que vai ser feito? O oficial ele tem que verificar se houve o registro de nascimento e quando não houver, ele vai ser previamente feito, ok? E bem ao contrário da questão do natimorto. Do natimorto, você vai fazer um registro no livro C auxiliar. E como se descobre que é natimorto ou não? Clinicamente falando, se ele respirou ou não. Há tempos atrás se utilizava a técnica chamada docimásia hidrostática de Galeno. Atualmente, são técnicas mais evoluídas pela medicina. Galeno foi um médico antigo. Se vocês forem na Faculdade de Medicina de Salvador, tem a estátua dele de Galeno, que ele inovou muitas das técnicas existentes. Está sempre, podemos dizer que está até ao lado de Hipócrates. Só para vocês verem o grau de importância de Galeno, Falópio, Galeno, entre outros e outros e outros. E na declaração de óbito? Essa declaração de óbito, que vai ser atestada por médico, ela vai ser arquivada na serventia, certo? Observado o quê? A ordem cronológica. E vai indicar o quê? O número do assento, livro e folhas. Pois bem, Gustavo, quem é legitimado a declarar óbito? O cônjuge ou o companheiro a respeito do outro e dos filhos, hóspedes, agregados e fâmulos, ok? Dentro de uma casa, ok? O filho a respeito do pai ou da mãe, irmão a respeito dos irmãos e demais pessoas da casa,
parente maior e parente mais próximo, maior e presente também. Também, administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele falecerem, salvo tiver declaração de algum parente, certo? Observado os incisos anteriores do artigo 693 do Código de Normas do Estado de Goiás. Ok, pessoal? E se não tiver falta de pessoa competente nos termos desse artigo? A que tiver assistido aos últimos momentos do finado, ok? O médico, o sacerdote ou vizinho de que o falecimento tiver notícia. E, infelizmente, como eu falo, a morte sempre vai ser solitária. E ainda mais, infelizmente, a gente morre sozinho. A gente pode ter N mil, trocentos mil amigos, mas a gente vai ser solitário. Olha só a tragédia que é isso. É mors omnia solvet. Sei lá, vi, né? Vamos lá. Também, a autoridade policial a respeito de pessoas encontradas mortas. E não estou falando da autoridade policial da polícia judiciária, na interpretação estrita. Ela demanda uma interpretação ampla. O policial militar ou guarda civil que estiver transitando na cidade, que logicamente não é da autoridade policial que se fala nesse caso, o delegado de polícia, de acordo com o Código de Processo Penal. Se a gente for ver, o Código de Processo Penal diz que a autoridade policial é quem? O delegado de polícia. Ok? Com todas as vênias aos irmãos policiais que estejam assistindo o vídeo, eu estou vendo a interpretação do Código de Processo Penal, mas a autoridade policial nesse caso pode ser qualquer policial que presenciou o fato, ok? Lembrando também, a declaração ela pode ser feita por quem? Por mandatário, constituído em procuração, com firma reconhecida ou por semelhança, ou quando couber a representante de estabelecimento público ou particular, mediante preposto autorizado por escrito. Ok, pessoal? Lembrando que o assento de óbito ele vai ser lavrado como? Mediante declaração verbal, escrita ou mandado judicial, e principalmente no registro tardio de óbito. Conterá o quê? Hora, se possível, dia e mês e ano do falecimento, lugar do falecimento com indicação precisa, nome, sexo, data de nascimento, cor, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. Se era casado ou vivia em união estável. Nome do cônjuge ou companheiro supérstite, mencionando-se a circunstância quando separado judicialmente, divorciado ou de união estável dissolvida também. Se viúvo ou companheiro supérstite, o nome do cônjuge ou companheiro premorto, ok? E a serventia do casamento ou da união estável, ok? Nomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Se faleceu com um testamento conhecido, e que é muito importante, principalmente no que vai tanger a inventário, ok? E isso aí é importante para a questão do inventário, seja judicial ou extrajudicial, ok? Se deixou filhos, nome e idade de cada um. Se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida com o nome dos atestantes. Também, lugar do sepultamento, da cremação ou onde o cadáver estará disponível para fins de ensino e pesquisa para caráter científico, conforme o caso, ok, pessoal? Se deixou bens e filhos menores ou interditos, se era eleitor, tanto isso que temos que a serventia de registro civil tem que comunicar ao TRE, certo? Lembrando também, se tinha pelo menos uma das seguintes informações: número de inscrição no PIS ou PASEP, número de inscrição no INSS, contribuinte individual, número de benefício previdenciário, certo? Se a pessoa falecida era titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro da carteira de identidade, respectivo órgão emissor, número de título de eleitor, registro de nascimento ou casamento, com informação do livro, folha, termo e registros
e o respectivo registro civil de pessoas naturais, ok? Também o número e série da carteira de trabalho e previdência social. Também identificado o falecido, essa ausência de desconhecimentos não vai impedir a lavratura do assento, ok? Lembrando que o oficial de registro ele vai ter que fazer o quê? Uma menção no corpo do registro, certo? Se que o declarante não conhecia os elementos faltantes. E não é raro o CPF, muitas pessoas não sabem o CPF dos outros e não está constando o respectivo cadastro de pessoas, número do cadastro de pessoas físicas, ok, pessoal? Pessoal, isso ocorre para muitas pessoas que são um pouquinho mais malandras. E principalmente, eu já fico muito veiaco quando já vem registrar o óbito junto com um advogado, porque opa, essa pessoa já está querendo correndo atrás do benefício. E isso, minha prática, infelizmente, eu vejo que teve uma vez que eu vi uma pessoa que faleceu por Covid, não vou falar o nome por questões éticas, mas eu vou dar um caso. Que a pessoa morreu de Covid aqui em Silvânia. A mulher não estava chorando. Ela veio querendo o quê? Registrar logo para receber o benefício do INSS. E isso é normal. Por quê? E muitas vezes já quer declarar o quê? Que o falecido vivia em união estável. Que aí eu vou contar outro caso que ocorreu. E o que eu recusei de consignar a união estável nesse caso, certo? Por causa que não produz prova plena. E fiquem muito atentos, a quem for registrador, fiquem muito atentos em relação a isso, ok? Porque vai, declara e vai a pessoa no INSS e o funcionário do INSS mais atento vai concede benefício. Lembre-se, para quem advogar no previdenciário, oriente seus clientes. Faça a escritura de união estável. Formalize o máximo possível. A união estável, ela tem uma insegurança jurídica menor que do casamento. Mesmo o artigo 1790 do Código Civil tendo uma interpretação conforme no STF, mas não significa que você vai trabalhar com uma preguiça, ok? Lembrando também, se o finado for desconhecido, o assento também vai conter declaração de estrutura ou medida, se possível, cor, sinais aparentes, por exemplo, tatuagens, idade presumida, vestuário ou qualquer outra indicação que possa auxiliar no futuro o seu reconhecimento, ok? E no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados nessa circunstância o lugar que se achava, além da necrópsia, se tiver havido. Isso ocorre muito quando é declarado por uma autoridade policial. Isso ocorre muito em grandes centros, como Goiânia, autoridade, seja o guarda municipal, um bombeiro ou qualquer agente público que vai declarar esse óbito e é uma pessoa desconhecida. E não é raro isso, pessoal. É raro, mas acontece muito. E na hipótese, nesse caso, também, esse registro vai ser feito pelo oficial de registro de circunscrição onde tenha sido encontrado o cadáver ou constatado o óbito. E se for na questão medial, qualquer um dos dois, por exemplo, em Goiânia são, se eu não me engano, são 4 circunscrições. Então, nesse caso, pode ser qualquer dos 4 registros de óbitos de registro civil de pessoas naturais presentes na comarca de Goiânia. Ok, pessoal? Lembrando que esse assento vai ser assinado, não assassinado, pela pessoa que declarar ou por alguém a rogo, se não souber ou não puder assinar. Lembrando o seguinte, pessoal, se for impossibilitado o registro ser lavrado dentro das 24 horas de falecimento, seja por distância, qualquer motivo relevante, o assento será lavrado depois, com a maior urgência possível. Qual que é o prazo? 15 dias, que pode ser ampliado até 3 meses para os lugares distantes de mais de 30 quilômetros da sede de serviço competente. Por analogia, leges, com a disposição de nascimento prevista na própria lei de registros públicos. Olha só, fiquem bem atentos em relação a isso, pessoal.
Passando esse prazo, o assento do óbito vai ser lavrado por quem? Por determinação do juízo com competência em registros públicos. Ok, pessoal? Normalmente a maioria das comarcas só tem um juiz. E olhe lá! Lembrando que o assento posterior ao enterro, se faltar o atestado médico de 2 testemunhas, vai assinar o quê? Com a que fizer a declaração, certo? 2 testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puder atestar por conhecimento próprio ou informação que tiverem colhido a identidade do cadáver, certo? Se tiver alguma dúvida, é recomendável o oficial encaminhar ao juízo com competência em registros públicos para que se decida em quê? Em 15 dias. Ok, pessoal? Fiquem bem atentos. Isso eu falo para os registradores, pessoal. Você pode, como se diz, a pessoa pode ser um falsário, fazer esse tipo de declaração. Se tiver algum elemento de dúvida, por favor, comuniquem ao juiz. Ok, pessoal? Quem assiste essas fraudes de INSS, entre outros, acontece muito. Ok, pessoal? E lembrando que é vedada a expedição de certidão de óbito com declaração de ser válida exclusivamente para fins de sepultamento. Ok, pessoal? Lembrando, pessoal, se for a questão de assento de óbito de pessoa desaparecida, naufrágio, inundação, incêndio, terremoto, vamos pensar no dia 21, estamos no dia 11 de setembro, o que ocorreu nas 2 torres gêmeas se tivesse ocorrido aqui no Brasil. Óbvio. Como é a circunstância que ocorreria? Esse óbito, se ocorresse aqui no Brasil, seria lavrado no livro C, ok? Mediante cumprimento de quê? Mandado judicial, ok? Expedido nos autos da justificação, ok? Quando provada sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para exame. E isso lá nos Estados Unidos ocorreu muito, ok? Eu vou falar também, pessoal, da cremação, pessoal. E, logicamente, muita gente é contra a cremação, mas considerando a situação das nossas necrópolis ou cemitérios, não vai ser raro, nos tempos posteriores, o procedimento de cremação. Até por questão de saúde pública, pessoal. A questão do Covid, eu até fiquei surpreso de não ter tantas cremações em decorrência de óbitos decorrentes de Covid-19. Isso aí foi até surpreendente, na verdade, considerando que ocorreu em outros países. E como é que vai ser feito? A cremação do cadáver vai ser feita daquele que tiver manifestado vontade de ser incinerado ou também no interesse da saúde pública. Desde o quê? O atestado de óbito tenha sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista. Ok? Mas quando for uma morte violenta, homicídio, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Eu me lembro daquele médico legista paulista, uma história muito estranha, que foi cremado e morreu e deixou um testamento, morreu do nada. Isso foi em 2006, foi uma história muito interessante, não sei se vocês se lembram em 2006 o que ocorreu em São Paulo, e um dos médicos legistas que estavam fazendo essas pesquisas, o que aconteceu, morreu do nada e apareceu uma manifestação de ser cremado. Foi uma coisa meio que intrigante, mas isso acontece mesmo. Ok, pessoal? Mas se for morte violenta e o cadáver for objeto de investigação, a cremação ela vai depender de autorização do juízo criminal, não é do juízo civil, certo? Para ação penal, após oitiva do Ministério Público. Ok, pessoal? E se for morte natural, as questões referentes à cremação serão decididas pelo juízo com competência em matéria de registros públicos da comarca em que se lavrar o óbito. Ok, pessoal?
Se o falecido não tiver deixado por escrito o desejo de ser cremado, o cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, ele pode declarar, mediante documento assinado por 2 testemunhas, de que o decurso em vida manifestou a vontade de ser incinerado, autorizando a cremação, certo? Nesse caso, essa autorização, ela dispensa o reconhecimento de firma quando for firmado na presença do oficial de registro, ok? E no caso, pessoal, da utilização de cadáver para fins de ensino ou pesquisa científica, como é que ocorre e qual que é a lei que fundamenta isso? A Lei 8.501 de 92. Fumar é complicado, né, velho? O cadáver, quando não for reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 30 dias, tá lá 30 dias no morgue, ele pode ser destinado às escolas de medicina para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico. Para quem tinha dúvida como é que se colhe esses cadáveres, pode ser voluntariamente e também nesse caso dito indigente, do cadáver não reclamado. Ok, pessoal? É por isso que tem uma certa... Eu fico até surpreso como é que consegue tanto cadáver para tanta faculdade de medicina no nosso país. Sim, eu acho que tem muita faculdade de medicina no nosso país, infelizmente. E esse cadáver encaminhado para estudo ou pesquisa científica, a escola de medicina ele vai requerer a lavratura do assento de óbito junto ao registro civil de pessoas naturais, certo? Apresentando o quê? Obrigatoriamente os documentos de remessa do corpo e a declaração de óbito, ok? Vai ser o pessoal, até o próprio coordenador ou responsável na escola de medicina, no local, que vai requerer essa lavratura do assento, ok? Isso ocorre mais quando for voluntário, ok, pessoal? Após a autorização do requerimento, o solicitante ele vai promover o quê? Expedição de editais a serem publicados nos principais jornais da cidade, certo? Durante 10 dias alternados e pelo prazo de 30 dias. E tem local que tem faculdade de medicina e não tem jornal de grande circulação. Não se assustem, e principalmente pela profusão de faculdades de medicina, principalmente em qualquer estado. Tem cidades de médio porte, de menos de 100 mil habitantes, que estão tendo faculdade de medicina. E nesse prazo, em 10 dias alternados e pelo prazo de 30 dias, nos quais constarão todos os dados identificadores disponíveis do cadáver e a possibilidade de serem dirigidas reclamações de familiares ou responsáveis legais e ao oficial de registro, ok? Se for comprovado nesse caso, os autos vai ser remetido para quem? Para o juízo com competência em registros públicos, para apreciação de eventual reclamação ou concessão de autorização. Lembrando, no Código de Normas Paulista fala o quê? Que é o juízo corregedor. No Código de Normas de Goiás fala o quê? O juízo com competência em registros públicos, ok? Principalmente, muitas das vezes, na comarca tem um só juiz, ok? É raro, mas acontece muito. E se houver declaração firmada em vida pelo falecido ou documento que comprova a liberação de cadáver por cônjuge, companheiro, parente maior de idade até o 2º grau, vai ter a dispensa de expedição de editais, de vontade de manifestar isso, ok? Lembrando que no assento de óbito vai ser consignado o destino específico do cadáver, ok? Lembrando que, e ainda tem uma coisa, eu não sei se isso ocorre na prática, há uma vedação pela Lei 8.501 de encaminhamento de partes do cadáver ou sua transferência a demais instituições de ensino ou pesquisa. Ok, pessoal? Fica bem atento. E do natimorto? O natimorto, ele vai ter o registro lavrado no livro C auxiliar. Pode ter o nome, pessoal? Pode, certo? Que é facultado aos pais a posição do prenome e sobrenome, certo? O natimorto, ele morre na ocasião do parto, certo?
Antes do parto, na verdade. Mas se morrer na ocasião do parto, vai ser feito 2 assentos, o de nascimento e o de óbito. Ok, pessoal? Lembrando, qual que é o critério? A respiração, para ver se é natimorto ou se morreu em decorrência do antes do parto. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha a dizer sobre o óbito. Desejo para vocês um excelente fim de semana. Fiquem com Deus, vivam muito, vivam a vida e fé no Pai, que o sonho sai.